Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal HC Espiritual. O meu nome é Hélder Correia. É o seguinte, este vídeo será um relato de uma projeção astral que eu tive a semana passada, entre quinta a sexta-feira, não sei precisar, e derivado às características do próprio relato, eu decidi introduzir este vídeo em duas playlists. Ou seja, eu tenho playlists no canal dedicadas à viagem astral, às bioenergias, e duas delas são relatos de viagem astral, onde eu coloco lá todos os relatos que tenho vivenciado ao longo desta minha trajetória, relatos de projeção astral lúcidos, e também tenho uma playlist onde eu chamei de viagem astral, onde eu falo de técnicas de viagem astral, estudos de viagem astral, incluo também recomendações literárias de obras ligadas ao tema. Geralmente, até ultimamente, tenho falado de pessoas que são amigas desta minha trajetória e que têm obras ligadas à viagem astral, mas derivado a este relato projetivo ter uma componente também didática e onde podemos agregar situações ao estudo da projeção da consciência, inclusive algumas situações são coisas que eu não ouço falar muito, pelo menos daquilo que eu tenho acessado enquanto informação, eu não ouço falar muito, e é sempre bom trazer estas situações. Portanto, vai ficar nas duas playlists do canal, tanto na playlist de viagem astral, como na playlist de relatos de projeção astral. E vocês já sabem, acredito que muitos de vocês já sabem, que viagem astral, projeção da consciência, desdobramento consciente, todos estes nomes falam do mesmo fenómeno das saídas do corpo. Também há quem chame experiências fora do corpo. Portanto, eu achei bem pegar num relato que ele próprio traz algumas situações que podem incluir-se aqui numa componente didática, o que justifica colocar na playlist também de viagem astral. E, derivado a ter muitas situações, decidi não fazer uma recomendação literária neste vídeo, coisa que farei possivelmente na próxima semana. Já tenho outras recomendações literárias de obras para fazer, ligadas à viagem astral, e decidi adiar isso para um próximo vídeo, porque este é muito rico, vai trazer muita coisa, e eu quero agradecer a todos a presença e as mensagens de carinho que vocês têm mandado aqui, derivado a este projeto. Antes de começar a fazer o relato, uma salvaguarda: há muita gente que critica quem compartilha experiências ligadas à parte espiritual em aberto. O meu caso, eu não faço nenhum tipo de partilha espiritual no intuito de ter algum tipo de sentimento de superioridade, de achar que eu vivencio coisas que as outras pessoas não vivenciam, até porque a viagem astral, a projeção da consciência, é algo que é comum a todos nós. Todos nós temos a soltura do campo energético. A maior parte fica ali dentro daquilo que podemos chamar de faixa de atividade do cordão de prata ou campo áurico, e não tem algo que é uma projeção em plano astral, com uma troca, com consciências. Portanto, grande parte das pessoas nem sequer consegue trazer grande lembrança das experiências no astral e fica ali a pairar alguns centímetros dentro do campo energético, o que mostra que é algo comum a todos nós. E o meu intuito são vários motivos que eu acredito que acrescentam bastante. Um dos motivos é o reconhecimento das características, ou seja, ao partilhar um relato projetivo, neste caso, outras pessoas que também têm situações semelhantes vão reconhecer, vão compreender possivelmente, ou vão até entrar aqui numa troca. Portanto, há aqui um reconhecimento de características que eu acho muito válido. Também temos a componente de agregar tudo isto a uma massa de estudo, que neste caso seria o estudo das experiências fora do corpo. Portanto, ao trazer relatos, estamos todos nós a agregar a uma massa de conhecimento. É claro que devemos também, claro, consultar aquilo que já tem sido feito ao longo das décadas, pessoas que trazem estudos e obras para agregar esse mesmo conhecimento. Portanto, não descartar o que já foi feito, mas, se possível, trazer sempre coisas e agregar essa massa crítica de estudo. É claro que isso vai melhorando a compreensão deste quebra-cabeças, neste caso falando das viagens astrais, vamos compreendendo cada vez mais, portanto, melhora também a compreensão dos temas.
E também tem a componente de fica registado aqui no canal para as pessoas poderem acessar quando quiserem, e eu também, inclusive eu próprio, posso acessar estes registros para depois compreender situações ao longo da minha jornada, e é um intercâmbio. Portanto, eu ao partilhar também pode existir alguém que tem algo a dizer, comenta o vídeo e eu vou verificar e entramos aqui num intercâmbio que eu acho muito saudável. Estes são alguns dos motivos que eu trago para eu achar pertinente trazer alguns relatos espirituais. É claro que eu não trago todos, há coisas do foro íntimo que eu sei que são mais viradas para mim próprio. Não existe grande vantagem em compartilhar isso em aberto, mas há outras coisas que sim, que fazem sentido. Esta é uma delas e por isso é que eu achei tão válido trazer mais um relato projetivo, mais um relato espiritual. Portanto, eu estava, depois do almoço, estava num momento de relaxe. Aliás, nesse dia eu tive fortes intuições ligadas ao hinduísmo, mais concretamente a um ser de luz que eu gosto bastante, que é o Paramahansa Ramakrishna. Eu sou universalista, sou espiritualista, portanto eu não tenho nenhuma linha em específico, eu gosto de tudo o que é ligado à componente espiritual, e nesse dia aquela vibe ligada a Ramakrishna estava muito forte, então eu decidi colocar um mantra ligado a Ramakrishna e fiquei ali a meditar no sofá ao longo de uns minutos, também não sei precisar quanto tempo foi em concreto, e ali entregue numa situação muito, muito benéfica para mim, ali. Depois, entretanto, fui fazer mais umas coisitas e deu-me aquele sono ligado também a um cansaço, porque eu estive muito proativo, compartilhei uma situação, uma técnica ligada aos chakras, que estava aqui também no meu coronário, já há bastante tempo aqui, informações armazenadas que eu decidi compartilhar, outras coisas da minha vida. Portanto, eu estava ali um pouco cansado e tirei um cochilo, e geralmente quando eu faço isso, quando eu tiro um cochilo, seja à meio da manhã, seja à meio da tarde, é quando situações ligadas à viagem astral, a maioria delas é quando isso acontece, talvez derivado a eu sair das ondas beta da vigília, e as ondas alfa estão ali muito presentes. Eu vivencio muito estas situações e foi isso que aconteceu. De repente eu estava a ter um sonho onde eu estava a tentar procurar uma vela para poder fazer uma oração qualquer a um guia espiritual, e de repente no meio do processo eu lembrei-me que naquele momento o meu corpo físico estava a dormir no sofá da sala. Então abri a minha lucidez. De repente eu disse para mim mesmo: eu estou fora do corpo, eu estou neste momento em viagem astral. Abri a lucidez e de repente eu percebi o contexto. Eu estava no duplo do campo energético da minha casa. Portanto, quando nós temos a saída extracorpórea, podemos acessar diferentes planos que se interpenetram por densidade ou sutilidade energética. E logo a seguir a este plano físico, nós temos o campo energético que existe em tudo. Esse campo energético também tem planos de densidade que podem ser acessados frequencialmente através, por exemplo, da projeção da consciência. E eu estava no duplo da minha habitação, percebi imediatamente que coisas não são congruentes com aquilo que se assiste aqui, porque muitas das coisas que vivenciamos em plano astral e no duplo mais próximo são situações de consciências que verificam e agregam informação que fica plasmada, e outras coisas que reverberam ao longo dos tempos. As paredes em alguns pontos da casa eram diferentes. Eu estava ali a observar toda a situação. Uma coisa que eu também verifiquei novamente: eu não estava com uma nitidez muito grande, e o senso de lucidez mostrava-se no meu sentimento que não ia perdurar durante muito tempo. Isto pode-se dever a algum cansaço, alguma saturação, alguma densificação. Havia também uma proximidade grande com o campo energético. Nós temos um campo energético com os fluidos energéticos. Quando nós saímos em projeção da consciência, nós temos os fluidos energéticos que saem dos diferentes centros de energia, os chakras, e à medida que vamos nos distanciando, eles afunilam e criam um feixe
de energia, que muita gente chamou de cordão de prata. A primeira vez que foi citado o termo cordão de prata foi no Eclesiastes da Bíblia, e esse feixe energético acompanha o corpo astral, perispírito, psicossoma, e nós vamos nos distanciando. Neste caso, eu sentia que estava muito ainda ligado a esses fluidos energéticos, portanto, sentia que estava denso, as coisas não eram ainda muito nítidas. E o que é que eu decidi fazer? Eu decidi novamente aplicar aquela técnica que já vos tinha falado do autopasse. Como eu já dou o autopasse e o passe em ambientes aqui no físico e também no astral, automaticamente eu sabia que ao dar um autopasse que eu ia alargar o meu campo perceptivo e as coisas ficarem mais nítidas no ambiente e em mim próprio. Então eu tentei automaticamente dar um autopasse. Senti logo que ficou melhor a situação, fiquei mais perceptivo. Comecei automaticamente a tentar transpassar, para me relembrar como era transpassar uma parede. Ao colocar a minha mão sobre a parede, ela transpassou. Senti como se fosse algo gelatinoso, também não sei explicar, mas senti isso, transpassei a parede, andei ali. O que é que eu decidi fazer? Sair do ambiente de casa, para me desaproximar cada vez mais do campo energético. Duas coisas que eu fui verificando. Novamente, eu ouvia a televisão da sala onde o meu corpo físico estava a dormir, em simultâneo com a projeção. Portanto, eu estava em corpo astral, estava completamente lúcido, a andar no duplo da casa, e ouvia em simultâneo toda a informação em áudio que o meu corpo físico estava a assimilar. Portanto, havia um estado cataléptico, havia uma catalepsia projetiva, onde nós estamos em estado alterado de consciência, e eu estava a acessar, derivado muito possivelmente à proximidade do campo energético do corpo físico, eu estava a acessar informações que naquele momento instantâneo o meu corpo físico estava a assimilar. Portanto, eu não estava completamente, nós nunca ficámos completamente desvinculados do corpo físico, estamos sempre ligados enquanto estivermos aqui encarnados pelos fluidos energéticos, mas havia uma grande proximidade ainda, o que possibilitava este intercâmbio entre informações do paracérebro, do cérebro do corpo astral, e as informações do cérebro físico. Constatei isso e tentei sair da habitação, no duplo, tentei sair. Quando transpassei a porta de saída, o sol, porque estava um dia de sol lá fora, não é? O sol, ao rebater no meu corpo astral, eu senti que ia perder a lucidez. Inclusive, de repente, esse intercâmbio, o foco consciencial ficou mais presente no corpo físico, que não estava acordado, não estava na vigília, estava em estado alterado de consciência, ou estado cataléptico, estado de catalepsia psíquica, astral ou projetiva. E de repente eu senti um foco maior de consciência no corpo físico, ainda que estava em estado de catalepsia. A intenção do corpo astral foi voltar para trás, ou seja, não continuar a tentar sair do ambiente de casa. Eu acredito que os fluidos estavam muito densos, eu não estava muito sutil e, portanto, havia grandes chances de eu perder a lucidez. O porquê? Pegando já nesta parte, porque é que eu iria fazer o relato total e depois iria pegar em cada segmento para trazer uma componente de leitura, de possibilidades, algo mais didático, mas vou já pegar nisto, porque assim também não me esqueço. Portanto, o que é que eu acredito que tenha sido? Para mim não foi o sol, a luz do sol no corpo astral, isso não tem nada a ver, acredito que não foi esse o motivo de eu sentir que ia perder a lucidez. Para mim o motivo foi o desaproximar ali do campo energético, o desaproximar aí fez-me eu perder a lucidez, e também a componente de sair de um microcosmos, sair da psicosfera ou do campo energético da minha casa para acessar algo mais amplo, que neste caso seria o sair do ambiente de casa. E isso, enquanto informação, traz muito mais informação, e eu, como não estava com uma lucidez assim tão boa, provavelmente isso fez com que eu senti que iria perder a lucidez no corpo astral. Então, ao retornar, automaticamente o meu foco consciencial voltou para o veículo astral, ainda que eu continuei a ouvir sempre a televisão de minha casa. Ao mesmo tempo, achei isso uma característica não muito usual comigo, é a segunda vez que me acontece e achei uma característica engraçada.
Entretanto, eu retorno para o corpo. Ao retornar para o corpo, tenho completa lembrança daquilo que aconteceu. Entrei novamente em estado cataléptico, voltei a adormecer e de repente, quando eu percebo, estou novamente fora do corpo, novamente no ambiente de casa. A nitidez não era muita e aqui aconteceu algo muito interessante. Novamente, eu tentei dar um autopasse em corpo astral, só que eu estava plasmado com as vestimentas que eu tinha nesse dia. Ou seja, eu estava com um casaco. Aliás, foi o casaco que eu usei num dos últimos vídeos. Estava com um casaco grosso, estava muito frio nesse dia. Apesar de estar sol, estava muito frio. E eu estava plasmado em corpo astral exatamente com o mesmo casaco. Que é um casaco comprido e que ele, aqui na parte das mangas, ele tem tendência a ir mais, apanhar mais aqui o meio da mão. Eu estava plasmado exatamente assim. O que é que acontece? Eu queria dar um autopasse no meu corpo astral, porque eu senti que iria perder a lucidez, e as mangas do casaco, principalmente no meu braço esquerdo, estavam a prender. Eu não estava a conseguir tirar a paramão do casaco para poder dar o autopasse de maneira mais eficaz. Só que eu senti, e isto é muito interessante, eu senti que isso era um condicionamento, porque é um condicionamento. Na realidade eu não estava com aquele casaco. O casaco existe no físico, não é? Eu estava a plasmar, porque o nosso corpo psíquico, o nosso corpo astral, o nosso corpo espiritual, ele é dotado de autoplasticidade e ele assume a forma que nós nos instruímos. E como eu estava com isso no corpo físico, eu assumi no meu corpo mental que era assim que eu estava, então plasmei. Só que como é uma plasmagem, nós podemos plasmar outra coisa automaticamente. Só que estamos muito ligados a um condicionamento físico. Então eu pensei, eu na realidade não estou com este casaco, eu estou em corpo astral, eu não preciso de desprender nada da minha paramão, porque eu não estou com o casaco realmente. Assim que eu assumi esta compreensão libertária do corpo astral, automaticamente aquilo que estava assim no meu corpo astral plasmou automaticamente já aqui a minha mão astral. Portanto, saiu daqui e plasmou automaticamente a mão astral fora da manga já. Portanto, eu ultrapassei as barreiras de um condicionamento físico. E isto é interessante verificar, porque isto pode-se alargar a múltiplas situações de viagem astral. O quanto nós estamos muito condicionados psiquicamente ao veículo físico, até porque estamos ligados pelos fluidos energéticos, mas já há muita coisa que muda, muitas barreiras são quebradas em corpo astral. Por exemplo, nós não precisamos de respirar, o oxigênio já não é necessário em corpo astral. Por exemplo, nós não precisamos de utilizar, na realidade nós nem utilizamos as cordas vocais que pertencem ao corpo físico. Por isso é que a comunicação ela é telepática, porque tudo é psíquico. Mas nós trazemos ainda, grande parte desses condicionamentos físicos, trazemos para o astral. E eu achei interessante verificar que quando eu me libertei desse condicionamento, automaticamente a minha mão astral, a minha paramão, plasmou logo no sítio onde eu queria. E eu já pude dar o passo da maneira que quis e achei interessante quantas coisas nós podemos ultrapassar, nos libertar, e isso ajuda-nos nas experiências fora do corpo. Logo a seguir, eu aumentei o grau de lucidez, tentei transpassar a parede, uma parede que tinha lá. Novamente verifiquei que o ambiente não é totalmente condizente. Tentei transpassar, consegui transpassar até meio da minha cara do corpo astral. O corpo chegou ali uma fase, não transpassou mais. Para mim, mais um indicativo da densidade que eu estava, por estar na proximidade do campo do corpo físico, o que chamamos de duplo etérico, e também estava plasmado no duplo etérico do próprio ambiente. E isso mostrou-me algum grau de densidade por esse motivo. Outra coisa, muitos estudantes, ou até mesmo projetores, pessoas que têm projeção da consciência e partilham conteúdo, descartam este tipo de saída astral. Ou seja, descartam uma saída onde nós estamos no duplo. Grande parte das vezes não vamos testemunhar presenças extrafísicas, porque estamos no duplo. Se, por exemplo, tivermos este tipo de situação ao meio da noite, por exemplo, 2 da manhã, nós não vamos verificar muita gente na rua, porque a realidade é que grande parte das pessoas não está na rua e nós estamos numa faixa frequencial que não é a faixa de grande parte das pessoas projetadas, ou grande parte até está ali no campo energético do seu corpo, mas não vamos acessar grande coisa. E muitas pessoas ligadas à viagem astral que compartilham até mesmo
vídeos como eu faço ou que têm algumas obras, eu já verifiquei que não gostam de trazer, inclusive só valorizam as saídas em planos astrais de colónias ou outras situações, e dizem que, inclusive, muitos dizem que nem sequer têm este tipo de situação, às vezes até dando a impressão que estão a desvalorizar. Não é a minha linha de raciocínio, eu tenho um pensamento muito científico, mesmo ligando a situações espirituais, e acredito que todas as situações que eu vivencio, sejam elas em planos mais densos, com consciências que estão mais densas, que inclusive densidade e sutilidade também é algo que pode abrir aqui parâmetros de conversa, porque muita gente liga à parte moral, e densidade e sutilidade não é moralismo, é uma coisa inerente das energias. Adiante, muita gente valoriza mais apenas saídas, eu não. Eu valorizo tanto a saída em planos mais densos, planos mais sutis, trocas com mentores espirituais, ou até mesmo este tipo de situação que agrega a todo o estudante da viagem astral. Entretanto, aquilo que eu falei do intercâmbio instantâneo de informação do corpo físico com o corpo astral, quando eu despertei da segunda projeção que eu tive nesse dia, para já sentia aqui o frontal assim muito ativo, sentia essa sutilidade das energias no meu corpo físico. E o que é que eu senti? Apesar de eu ter trazido as lembranças daquilo que aconteceu fora do corpo, eu tive intuição muito grande de que algumas das informações eu já tinha em simultâneo quando estava projetado. Eu estava a agregar já informação ao cérebro físico, não só depois de eu sair da projeção astral e voltar a acoplar no campo energético e despertar em corpo físico, não é? Grande parte das projeções nós trazemos as lembranças do corpo astral quando despertamos no corpo físico, totalmente despertos, vindos de estado alterado de consciência para a vigília, não é? Mas, derivado eu estar nesse estado alterado de consciência e conseguir ouvir a televisão ao mesmo tempo que estava projetado em corpo astral, eu senti muito intimamente de que eu estava a agregar já informação ao cérebro que já estava a ficar ao mesmo tempo, e não foi algo unicamente restrito à situação de despertar no corpo físico. Pelo menos foi esse o sentimento que eu tive. Pode ser uma ilusão, pode ser algo que eu efetivamente só tive depois de despertar no corpo físico, mas eu acredito que não. Porquê? Porque durante a projeção eu sei o que é que estava a ouvir na televisão mesmo, sei o que é que estava a dar, sei quem eu estava a ouvir e em que ponto da conversa estava. E quando eu despertei no corpo físico depois das duas projeções, a situação que estava a dar já estava quase no final, mas eu tinha ligeira lembrança das conversas que foram tidas ao longo do programa que eu estava a ver, não é? E essas ligeiras lembranças vinham ao mesmo tempo que eu estava a fazer coisas em corpo astral durante a projeção. Portanto, eu acredito que haverá esta possibilidade destas projeções de proximidade com o campo energético estabeleçam algum tipo de conexão onde as informações fluem entre o paracérebro e o cérebro do corpo físico, e ao mesmo tempo estão a criar uma situação de intercâmbio de informação. Agora, vocês podem dizer, será que isso é algo com um grau de eficácia ou é algo que traz benefício na projeção astral? Depende da situação. Se nós estivermos projetados e quisermos ter uma projeção ou experienciar algo mesmo em planos astrais, claro que isto não vai trazer grande situação, porque é às vezes uma falta de lucidez ou é um emaranhado entre as situações psíquicas que estão ligadas ao corpo físico, e às vezes o que nos traz benefício é o distanciamento total para absorver informações completamente espirituais e trazer depois para o corpo, que vão sempre passar por uma filtragem, mas às vezes isto é o que traz mais benefício. Como outras vezes, estas situações também podem agregar algum conhecimento extra que eu acho muito válido. E pronto, pessoal, depois eu lembro-me de que na segunda projeção andei ali a limpar algumas partes do ambiente do duplo da minha habitação, até porque eu faço atendimentos, lido com a parte espiritual e é normal que
trazer ali um refresh, vamos dizer assim, de energia, uma limpeza, é sempre muito benéfico, não só para mim, como para toda a gente, mas eu que lido com a parte espiritual tenho muito este hábito, não só no físico como no astral, já faço isso há alguns anos. Aliás, a primeira vez, como eu já relatei, que eu me vi a dar um passe foi fora do corpo, ainda nem sequer tinha grande conhecimento sobre isso, e lembro-me de ter uma projeção da consciência onde eu já estava a dar um passe no ambiente, com uma luz amarelada a sair dos chakras secundários das minhas paramãos, e já estava ali a dar o passe, portanto foi algo que eu fui assimilando, e acredito que já tenho isso num grau consciencial mais amplo em mim. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste relato de projeção astral com esta componente didática que eu decidi trazer. Eu também não queria alongar muito aqui o vídeo para não se tornar algo muito saturado, mas eu decidi então trazer estes dois relatos que aconteceram no mesmo dia de projeção da consciência para compartilhar com vocês. Se tiverem algo a dizer sobre isto, alguma troca de informação, partilhem aqui em comentários. Eu posso vos dar um conselho: quando vocês tiverem uma projeção da consciência onde vocês sintam que não estão a ter muita lucidez, em primeiro lugar, se der para vocês se distanciarem do campo energético do corpo físico, tentem fazer isso, para vocês não beberem de situações psíquicas, oníricas até, que estão ali a serem geradas pelo corpo físico. Portanto, é algo que traz benefício a desaproximação do campo energético, do corpo físico. E também, se puderem dar um autopasso ou um passo no ambiente, ou tentar fazer um clarão no chakra, no parachakra frontal, fazer um clarão, isso ajuda a limpar o ambiente. Ou sintam a vossa aura a ampliar, uma amplitude da vossa aura do corpo astral, a ampliar com uma luz branca, amarelada ou azulada, que expande. Isso ajuda a limpar o ambiente, ajuda a reforçar a lucidez no corpo astral, e é algo que eu trago aqui enquanto conselho, ok? Para todos vocês. Quero mandar um grande abraço para todos vocês que me apoiam. As mensagens de carinho às vezes chegam, há pessoas que me seguem há alguns anos e que têm compartilhado que o fazem. Isso é muito bom, gosto bastante, e quero agradecer, mandar um abraço para todos vocês. E é isso, pessoal, muita paz e muita luz, e não percam os próximos vídeos no canal.